SOS Física do Enem. Nesta videoaula trataremos do tópico composição de movimento. Peço a vossa atenção para a imagem que se apresenta. Temos um rio e alguns navegantes e uma garrafa que flutua com a água. Neste momento, observe a imagem sendo animada. Percebemos alguns movimentos. Os barqueiros, a garrafa, as araras, o rio. Observe o que está acontecendo com os movimentos dos objetos. Temos alguns movimentos a serem tratados. Primeiro, o canoeiro sozinho que descia o rio. Por que descer o rio? Chamamos de descer o rio quando o sentido de movimento do barco é o mesmo da correnteza, enquanto que os dois barqueiros estão subindo o rio, pois o sentido de movimento do seu barco é contrário à correnteza. Assim, podemos escrever, descendo o rio, a velocidade relativa para um observador na margem é a soma das velocidades. No caso do canoeiro sozinho, VA mais VC. Enquanto que, subindo o rio, a velocidade relativa para alguém observando da margem é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Agora temos a seguinte situação-problema. Um homem, em sua melhor forma, consegue mover seu barco nas águas tranquilas de um lago a 4 metros por segundo. Observemos o homem atravessando tranquilamente o lago. Bem, imaginamos uma nova situação. Ao remar em um rio de 200 metros de largura, cuja correnteza tem velocidade de 3 metros por segundo, levará quanto tempo para atravessá-lo? Temos aí uma situação de composição de movimento, uma vez que a direção de movimento da correnteza e a direção de movimento do barco são diferentes. Vamos representar isso por meio de um desenho. Neste desenho, temos o barco, cuja velocidade é VB, e temos a correnteza, cuja velocidade é VC. Lembrando, como ele deseja atravessar, a melhor maneira de atravessá-lo é perpendicularmente. Assim, teríamos que, se o homem saísse do ponto A e atingisse o ponto B diretamente, ele atravessaria o rio sem problema. Só que existe a correnteza, então à medida que ele vai atravessar o rio, a correnteza o levará rio abaixo, por uma distância DC. A resolução do problema é bastante simples. A largura do rio, que nós chamamos de D, será igual à velocidade do barco vezes o tempo de travessia. Como a largura do rio é 200 metros e a velocidade do barco, ou seja, do homem remando, é 4 metros por segundo, teremos que, a partir dessa expressão, o tempo de travessia será a largura pela velocidade. Isso vai nos dar 200 por 4, que será 50 segundos. Aí você pergunta, mas não é verdade, pois ele vai chegar no ponto C e não no ponto B. Visivelmente, se olharmos a distância relativa a ser percorrida, percebemos que ela é maior que a largura do rio. Então, por que estamos fazendo o problema como se não houvesse a correnteza? De fato, essa é uma solução interessante. Para nos familiarizar a esse tipo de situação, vamos calcular o quanto a correnteza leva o barco rio abaixo. Desta maneira, teremos que usar uma coisa chamada princípio da independência dos movimentos, PIM. O que significa isso? À medida que o barco atravessa o rio, como a correnteza é perpendicular ao movimento do barco, então o movimento que a correnteza faz levando o barco rio abaixo independe do movimento de travessia. Dessa maneira, podemos utilizar a seguinte relação, que a distância que a correnteza levará o barco rio abaixo depende apenas da velocidade da correnteza e o tempo que o barco atravessaria caso não existisse a correnteza. Teremos que a distância rio abaixo será 3, que é a velocidade da correnteza, 3 metros por segundo, vezes 50. Portanto, a correnteza levará o barco 150 metros rio abaixo. Agora, se queremos resolver esse aparente paradoxo, que o dr é maior que o d e ele gastará ao mesmo tempo, teremos que calcular o dr. Como temos um triângulo retângulo, então, utilizando o teorema de Pitágoras, encontraremos
o valor de dr. dr ao quadrado 200 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Daí teremos o dr igual a 250 metros. De fato, a distância que o barco percorre na travessia é 250 metros. Ora, se ele percorre 250 metros, novamente, vamos calcular, utilizando o mesmo princípio, já que ele percorre 250 metros, ele percorre 250 metros não com a velocidade própria do barco, mas sim com a velocidade relativa. E essa velocidade relativa será a partir desta soma vetorial VB mais VC, a velocidade do barco mais da correnteza. Desta maneira, utilizaremos o teorema de Pitágoras, já que são perpendiculares entre si, para determinar que a velocidade do barco será 5 metros por segundo. Velocidade é observada por alguém junto às margens. Daí, utilizando essa referência, teremos que o tempo de fato vai ser a distância relativa que o barco irá percorrer para o observador junto às margens e a velocidade relativa. Desta forma, teremos 250 por 5 e teremos o tempo de 50 segundos. Portanto, verificamos o tempo de travessia independe da velocidade da correnteza. Já que os movimentos são perpendiculares entre si, o princípio da independência do movimento é o que nos remete a essa situação para resolver esse aparente paradoxo. O que dizer da chuva que cai no para-brisa de um carro em movimento? É comum estarmos dirigindo ou como carona e de repente começar a chover e a gente percebe que as gotículas de água, à medida que a chuva aumenta ou reduz, as gotículas de água têm um ângulo próprio ao bater no para-brisa. O ângulo de inclinação daquelas gotas d'água é o resultado da direção do movimento das gotas e o movimento do carro. Ou seja, se o carro estiver muito rápido, essas gotas têm um ângulo mais próximo da horizontal. Se a velocidade do carro não for tão rápida, não for tão grande, o movimento das gotas é mais oblíquo. Vamos imaginar a seguinte situação esquematicamente. Temos um ônibus que se move para a esquerda e temos uma chuva cuja direção é vertical. À medida que o ônibus se movimenta e a chuva cai, nós temos aqui a direção de propagação do ônibus e a direção de propagação da chuva. Se fizermos uma análise, poderíamos imaginar o seguinte: o ônibus está para a esquerda e a chuva cai verticalmente, logo a resultante seria nessa direção indicada. Contudo, não queremos a soma, nós queremos o que a gente chama de velocidade relativa. Nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando: velocidade relativa é soma ou diferença? Observe que neste problema, o observador é o que está em movimento. E nos problemas do rio, o observador estava parado junto à margem, observando os movimentos relativos. Portanto, na situação em que o observador está em movimento, a velocidade relativa em relação a ele é dada pela diferença entre a velocidade do corpo que se move e a velocidade do observador. No caso aqui, está no ônibus. Portanto, precisamos resolver essa diferença vetorial. E como resolver a diferença vetorial? Nós conhecemos a operação de somar vetores. Aprendemos nas aulas anteriores duas operações básicas com vetores que é utilizada praticamente durante todo o ensino médio no ensino de física, que é a multiplicação do vetor por um escalar e a adição de vetores. Então, não criaremos uma nova regra, uma nova operação vetorial. Vamos utilizar o que nós já temos, que é a adição de vetores. Portanto, transformaremos a diferença numa soma. Para isso, simplesmente colocando o oposto do V0. E o que é o vetor oposto? Quando vimos lá na aula de operações com vetores, o link está na descrição desse vídeo, vimos que ao multiplicar um vetor por um escalar, se esse escalar for negativo, nós invertemos o sentido do vetor. Logo, menos V0 seria o vetor oposto ao V0. E aí nós teremos então que a velocidade relativa agora é esta soma. E olha a direção deste vetor. Isso combina perfeitamente com a direção relativa da chuva ao bater no para-brisa. E assim a gente encerra mais esta aula. Esperamos ter-os ajudado a tirar todas as dúvidas sobre composição de movimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like,
compartilhar com os amigos e qualquer dúvida escrever nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!